Professora, como funciona essa substituição aí do cacau por essa nova formulação? Então, a invenção utiliza, né, subprodutos agroindustriais para desenvolver uma formulação em pó, né, que substitui a massa de cacau tradicional, né, em chocolates escuros. Né? Então, essa formulação ela permite, né, a produção de chocolates com características semelhantes, por exemplo, ao do chocolate ao leite, né, mas até com teores, né, nutricionais, né, e superiores, né? E a gente contribui até, né, com o maior aproveitamento, né, com um aproveitamento sustentável, né, de subprodutos industriais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro melhor do Brasil começa no campo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolvem uma formulação em pó para substituir o cacau. Suzana Lanes é professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e especialista em ciência e tecnologia de alimentos. É um prazer recebê-la, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também e obrigada pela oportunidade. E olha só, com a produção de cacau em déficit, isso acontece no mundo todo, né? A indústria global de chocolate está em crise. Para tentar contornar aí a situação, pesquisadores da USP desenvolveram uma patente que pretende substituir o uso de cacau na produção de chocolate. Primeiramente, professora, por que a gente tem uma produção de cacau aí que está caindo no mundo todo? Nós temos um dos maiores produtores mundiais de cacau, né? Que são Costa do Marfim, Gana, né? Países africanos, e eles têm um déficit, né, de safra, eles tiveram e ainda têm um déficit na safra, e também devido a fatores climáticos, né, por causa do El Niño, né? Então, esses problemas que ocorreram estão causando, né, esses déficits. A International Cocoa Association, né, ICCO, ela aumentou até a estimativa de déficit, né, global de cacau para 2023, 2024, né, de 478 mil toneladas, né, que é para 462 mil toneladas, né, em maio, né, negativos, né. Então, é o maior déficit, né, em mais de 60 anos, né. Então, assim, essas estimativas até começaram a ficar um pouco otimistas, né, mas o déficit ainda é muito grande. E é interessante que, em contrapartida, a gente tem até um aumento, né, de cacau, né, no chocolate, para deixar o chocolate mais puro. A conta não fecha, o jeito é criar alternativas, como essa pesquisa. Professora, como funciona essa substituição aí do cacau por essa nova formulação? Então, a invenção utiliza, né, subprodutos agroindustriais para desenvolver uma formulação em pó, né, que substitui a massa de cacau tradicional, né, em chocolates escuros. Né? Então, essa formulação ela permite, né, a produção de chocolates com características semelhantes, por exemplo, ao do chocolate ao leite, né, mas até com teores, né, nutricionais, né, e superiores, né? E a gente contribui até, né, com o maior aproveitamento, né, com um aproveitamento sustentável, né, de subprodutos industriais. Né? Então, com isso, reduz bastante, né, a utilização do cacau, né, na produção de produtos, né, de chocolate, né, e não só, né, de chocolate, mas também outro, né. O foco principal da pesquisa seria, né, formulação de chocolate, que a gente trabalhou bastante, né. Professor, e qual que é a diferença dessa formulação? Tem outros no mercado já? Qual que seria a diferença? Então, o mercado já há vários anos ele oferece alguns substitutos, né, de cacau, mas assim para usos restritos, usos pequenos, né? Então tem alguns substitutos que as indústrias lançam mão, né, para algumas formulações, mas em pequena escala, né? Então, nós também já vimos trabalhando, né, com substituição
estudo de substituição do cacau, né, por outros produtos, né? Inclusive, nós estudamos bastante o próprio cupuaçu, né, que é um potencial substituto do cacau, né? Nós já desenvolvemos diversas formulações de produtos similares ao chocolate, de formulações de achocolatados, né? Enfim, porque a gente já, há muitos anos atrás, já na década de 90, né, a gente já vislumbrou, né, que poderia acontecer, né, alguns problemas com safra de cacau, devido aos próprios problemas anteriores que nós tivemos em produção de cacau no estado da Bahia, né, aqui no Brasil. Então, a gente também começou a estudar, né, na década de 90, essas substituições, né? E substituições também que as indústrias de ingredientes elas fornecem já, né, no mercado, mas assim para usos bem restritos, né? Veja só, nós estamos em 2025, na década de 90, né? Vocês já tiveram essa percepção, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né, professora? Não, as coisas elas vão se arrastando, né? As coisas elas já, quando a gente trabalha no mercado, né, a gente já consegue, né, ter assim ter um feeling, né, para o que pode, o que não pode acontecer, porque a gente já faz uma projeção, né, em cima do que pode acontecer com relação ao mercado, né? Então realmente a gente consegue, né? Não é uma previsão pessimista, né? Mas é assim, em cima do que acontece, né, no próprio mercado, né? Então, a diferença dessa formulação que a gente desenvolve é você poder tirar totalmente o líquor de uma formulação de chocolate, né? E colocar um ingrediente substituto. Seria a diferença, né? Pelo contrário, não é pessimista não, professora, é se antecipar, né, justamente para poder garantir a segurança alimentar. O professor, além do cupuaçu que você colocou aqui, que subprodutos são utilizados nessa composição? Então, nessa composição nós não estamos utilizando o cupuaçu, tá? O cupuaçu é um outro estudo que nós fizemos, né? Mas eu não posso falar porque nós estamos sobre sigilo de patente, né? Nós solicitamos a patente desse produto, né? Já está depositado no INPI, né? Um dos ingredientes que nós trabalhamos, né? Que eu estou mencionando, assim, para também não ficar, as pessoas não ficarem muito curiosas, né? Nós estamos trabalhando com o resíduo da indústria cervejeira, porque nós já trabalhamos aqui no laboratório, né, em outras formulações, né, com resíduo da indústria cervejeira. Então, nós também aproveitamos, né, nessa nova formulação, né, porque é um resíduo que ele é gerado em abundância, né, por essa indústria. Então, e ele tem um potencial nutricional bastante grande, né? Então, nós aproveitamos também nessa formulação. É lógico, os resíduos são tratados, né, para poder ser aplicados, né, em formulações. São resíduos, é uma alternativa ao cacau desenvolvida no laboratório, mas continua sendo agro, porque são resíduos da agroindústria, como a professora colocou aqui. E, professora, como contribuir para a sustentabilidade ambiental? Provavelmente o aproveitamento desses resíduos. Esses resíduos até então, eles eram descartados? Tinha algum outro fim? Não, eles são descartados e, assim, às vezes vão para alguma finalidade, né? Igual o resíduo da indústria cervejeira vai para a ração animal, né? Geralmente, resíduos de agroindústria, eles vão para a ração, né? Eles são reaproveitados para a ração animal, né? Então, assim, utilizações menos nobres, né? E aí eles carregam consigo uma série de nutrientes, né, que são que podem ser muito bem aproveitados pelos humanos, né, pela população. Então, o que nós temos que fazer, né? Nós trabalhamos com segurança alimentar, né? Nós temos que sustentar uma população gigante aí que tem no planeta Terra, né? Então, a segurança alimentar, né, e a sustentabilidade, elas norteiam as nossas pesquisas.
E então a gente procura sempre estar, né, sempre com um olhar bem amplo, né, para tudo o que acontece, né, na indústria. Na indústria não pode se perder nada, né? Na agricultura também não. Né? Então nós temos uma perda muito grande, né, na agricultura e nós temos que reaproveitar essas perdas, né, para uma utilização mais nobre. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda E o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão, aguardando a sua mensagem. Assine já! Professora, e o sabor, ele é próximo do chocolate tradicional que nós estamos habituados? Ele tem um sabor, assim, praticamente igual. Nós trabalhamos nas nossas formulações, nós trabalhamos com testes sensoriais, né? Eles são bem similares ao do chocolate ao leite, e nós trabalhamos com formulação ao leite, né? E também a coloração, textura, sabor, né? Então nós fizemos sim avaliação sensorial, né? E ela é assim bem similar, né? Não teve nenhuma diferença, não. Se não falar, não sabe se é o chocolate que vem do cacau mesmo ou essa formulação, né? Sabe, principalmente porque assim a tecnologia de chocolates ela é muito interessante, né? E ela é muito própria, porque cada indústria tem a sua própria tecnologia, né? Então, depende de diversos fatores uma formulação de chocolate, né? Ela depende desde que você colhe o cacau, né? Do tipo do cacau que é utilizado, depois tem um blend de cacau que é feito pelas indústrias, né, dependendo do tipo da indústria. Depois tem os equipamentos, né, que ela utiliza para fazer o seu produto. Tem a formulação que ela utiliza. Então, assim, é muito variado, né?
Então, cada chocolate, se você pega o leite e você compara diversas marcas, você vai encontrar, assim, nossa, N tipo de variações, né? Então, nós fizemos a nossa formulação de ao leite e comparamos com a nossa própria formulação de ao leite, né, feito com ingredientes normais. Aí sim a gente pôde ter uma comparação sensorial, né, de chocolate ao leite com a nossa nova formulação feita nas mesmas condições. Essa formulação chocolate ao leite que você colocou aqui, professora, mas também ele pode ser aplicado para o chocolate amargo, branco? Branco não, né? Porque o branco não vai a massa de cacau. A formulação do chocolate branco, ela utiliza basicamente o quê? Uma formulação básica, né? Ela utiliza leite em pó, açúcar, né? E manteiga, né? E gordura, né? Manteiga de cacau, no caso de um chocolate bem feito, né? Então ela não vai à massa. Então, para o branco, não. O branco é um produto à parte. Ela iria para um chocolate escuro, né? Que é o amargo, o meio amargo, o branco, né, para esse tipo de produto. Ô professora, você já colocou aqui, ele tem benefícios nutricionais, né? Porque esses resíduos também, eles não são, inclusive são utilizados para ação animal, geralmente, para outro fim, mas eles não perdem os nutrientes, né? Não perdem os nutrientes. Então, e nós fizemos também as análises de componentes antinutricionais, né? Nós nos cobrimos também com análise de componentes antinutricionais e não tinha, né? Então, assim, eles não perdem os nutrientes, né? Eles carregam com si fibras, prebióticos, né? Componentes, outros componentes químicos, né? De compostos bioativos, né? Então, eles carregam consigo, né, muitos desses componentes que só fazem bem, né, para a saúde humana. E qual a aplicação dessa formulação? Qual que é o público-alvo? Então, o público-alvo, né, né, para consumo, então seriam os consumidores de chocolate, né? Seriam as pessoas que gostam, né, de um produto bem feito, né? Então é praticamente esse tipo de público, né? Agora, existem assim as categorias, né, de público, né, que consomem chocolate. Existem aquelas pessoas que gostam de chocolate, que a gente chama da categoria chocolate gourmet, né? Até esse público entraria, né? Porque sendo uma formulação diferenciada, mas seja bem feita, desde que ela traga características sensoriais bastante agradáveis, né? E ela, como sendo uma formulação sustentável, né? Ela entra para um público categorizado também, mas também trazendo um custo mais baixo, né? Então ela também atinge uma população assim até com poder aquisitivo menor, né? Se for o caso. Então, ela atinge uma boa faixa da população, né? É isso que eu queria perguntar, se o custo vai ser mais barato, né? Que o consumidor que está em casa, ele quer saber qual que é a minha vantagem. Quando a gente cria novas alternativas, a tendência é ter uma oferta maior e um preço mais acessível para o consumidor, né? Sim, um preço mais acessível, né? Porque o cacau está muito caro, né? O cacau ele teve uma subida de preço muito grande, né? Então, para comprar o licor de cacau, né, ele tá com um preço muito alto, né? Então, ele vai ter uma diminuição de custo bastante considerável, pode saber. Aqui, professora, que você não pode revelar muitas informações, tem um termo de confidencialidade, inclusive, né, por causa da patente. Está na fase, já está pronto aí para ser produzido em larga escala? Então, nós estamos no estágio, né, de tecnologia que a gente chama de TRL6, né, que é em protótipo, um modelo representativo totalmente funcional.
né? E está em validação em ambiente realista. Então, assim, como eu te falei, né? Os produtos, eles variam muito, né? Os chocolates, eles variam muito de produtor para produtor, né? Então, agora seria um estágio, né? Próxima etapa, né? Seria validação na indústria, né? E fazer um scale-up, né? Para uma planta produtiva maior, né? E estudar esse scale-up e verificar as condições, né, de produção de cada empresa, né, que se propor a fazer esse tipo de produto, né? Então, assim, a gente tem aqui uma planta piloto no laboratório, né? Nós temos um laboratório, uma planta piloto nossa aqui, e temos uma máquina de chocolate nossa, né? Então foi feito aqui, né? Em ambiente realista, representativo, né? Nosso. Aí a gente se propõe até a ajudar para ir para um ambiente de escala industrial, né? Então, mais de uma empresa pode se disponibilizar, pode passar a produzir essa formulação. A patente é da universidade, dos pesquisadores, a pesquisa que foi feita na universidade, mas mais de uma empresa pode ter acesso a esse conteúdo. Pode, porque elas podem se juntar, né? Podem se juntar e adquirir, né, a patente. Nós temos aqui a Agência USP de Inovação, né? E a Agência USP de Inovação, ela é responsável pela comercialização das patentes, né, da universidade. E então as empresas, elas podem adquirir mais que uma, né? E produzir. Isso pode ser feito, sim, né? Nós temos os representantes aqui da nossa agência, né? Que eles cuidam disso, né? A universidade é muito bem organizada com relação aos projetos, às inovações, né? Então ela cuida, ela é toda uma estrutura organizada para esse tipo de transação, né? Então pode sim. E aí, assim, ajuda, né, os laboratórios, porque nossas pesquisas precisam de financiamento, né? Normalmente, nós trabalhamos com financiamento do próprio governo, né, das agências de fomento. Então, são as agências de fomento que nos ajudam, né, a adquirir equipamentos, a adquirir insumos, né, para as pesquisas. Ou então alguma empresa que se habilite a nos ceder insumos, né, como cortesia. Então, é assim que nós trabalhamos, né? E seria ótimo, né, comercializar a nossa patente ou as nossas, porque eu tenho mais que uma já, tenho patentes concedidas já, né? Seria ótimo, né, ter um licenciamento de patente, né, essa patente aqui no caso, né, licenciada, para que nós pudéssemos, né, melhorar as condições de trabalho, inclusive, aqui do laboratório, né, e dar mais condições para os alunos também, né, porque eu tenho alunos envolvidos, né, nesse processo também. Os alunos, eles trabalham, eles se dispõem, né, então é bastante interessante, né, para nós aqui da universidade. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Vai transformar, Caute. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa, aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo?
Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitae 7.1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. É importante a gente mostrar o trabalho que é desenvolvido nas universidades, porque olha só, a universidade desenvolve um novo produto que é uma alternativa ao cacau que está tendo queda aí na safra e promove toda uma economia circular, porque gera emprego, gera renda. As empresas interessadas em produzir o novo produto podem conversar com a universidade. Provavelmente outras empresas poderão surgir, empresas para buscar, para coletar esses resíduos agroindustriais e fornecer para essa indústria. Veja só quanta geração, né, que sai da universidade e às vezes a população tem que ter conhecimento do que é feito, desses trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos lá por professores, por alunos. Professora, até eu ia perguntar, o público não tem por onde, nem vai reagir a um chocolate com resíduos agroindustriais, porque como nós já colocamos, só vai saber que não é proveniente do cacau se estiver lá discriminado na embalagem. A gente já come o chocolate branco achando que é um chocolate de cacau. Imagina um chocolate aí que é uma alternativa ao cacau. Então, né, não tem, né? Porque assim, é feito todo um marketing em cima também dos produtos, né? E aí o resíduo também ele é todo tratado, né? Então, assim, ele não vai fazer mal à saúde, pelo contrário, ele vai gerar um monte de vários benefícios, né, para quem consumir o produto acabado, né? Então vai ser tudo muito bem feito, né? Então não tem nada disso, né? Em casa mesmo, né? Em casa a gente às vezes não aproveita, né? Não aproveita usar folha de alguma coisa, né? Casca de algum produto. Isso tudo é resíduo, né? Então, mas a gente lava, né? Direitinho. Então, é a mesma coisa, né? A indústria trabalha muito bem, sabe? A indústria só trabalha em grandes volumes, né? Mas ela tem um processo de segurança dos alimentos, né? Que agora aí o meu termo já mudou, agora eu já estou falando em segurança dos alimentos, né? Porque é toda uma parte de limpeza, de higienização, né, de cuidados microbiológicos, né, com os alimentos. Então, a indústria trabalha muito bem com relação a isso, né, e garante, né, que o consumidor esteja ali adquirindo um produto em plenas condições de consumo, né? Então, assim, o consumidor, ele não vai ter por que reclamar, não, e vai consumir um produto, né, com características organolépticas, né, excelentes, né, e também com um tratamento ali, né, com toda a segurança alimentar garantida. E é um produto, né, que vai ser feito pela grande indústria, mas com certeza vai beneficiar também o pequeno produtor, a pequena agroindústria, né, que terá um novo destino aí para os resíduos. Exato, exato. Então, inclusive, né, com relação aos pequenos, né, nós aqui no nosso laboratório, né, sempre oferecemos, né, isso já vem há alguns anos, nós sempre oferecemos oficinas de treinamento, né, para a população, para quem quisesse, oficinas abertas e gratuitas, né, para ensinar as pessoas a trabalharem, né, com produtos alimentícios, porque aqui na faculdade eu trabalho com a área de alimentos, né? Então, para ensinar a trabalhar com alimentos, né, dar treinamento para as pessoas poderem até encontrar uma linha de trabalho, né, para poderem até criar uma pequena empresa, se for o caso. E a gente ensina, assim, produtos com potencial grande para comercialização, né?
Nós temos aqui não só a linha de chocolates, panificação, sorvetes, né, entre outros. Então, nós sempre ensinamos. Então, para a população, para os pequenos, também tem esse espaço, né? Então, cria-se mesmo, né? Cria-se mesmo a possibilidade, né? Não só dos grandes, mas também dos pequenos trabalharem, né? Com os produtos. E essa formulação também, né? Ela também garante acesso aos pequenos. A Força do Agro, informação e conhecimento sobre o agro, e agro é ciência. Professora, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pelas suas informações. Imagina, foi um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.